Então, pessoal, nesse penúltimo bloco de conteúdos de biologia molecular, a gente agora vai estudar um pouquinho sobre a regulação da expressão gênica. Apesar da gente já ter tocado nesse assunto várias vezes ao longo da aula de transcrição e tradução, agora a gente vai estudar os mecanismos mais importantes envolvidos nesse processo de regulação da expressão gênica. E quando eu começo um novo assunto, geralmente eu trago alguma situação para contextualizar aquele conteúdo dentro de alguma situação real. Algumas do cotidiano, outras nem tanto. Bom, trazendo aqui para vocês, não sei se vocês já viram esse peixe, que é conhecido como peixe quatro olhos, né? Porque quando a gente olha ele rapidamente, parece que ele tem quatro olhos aqui na região da cabeça. O nome científico dessa espécie é Anobles anableps, tá? É um peixe extremamente comum na América do Sul e na América Central. O que tem de interessante e atrativo nesse peixe? Se vocês observarem aqui nessa foto, metade superior do olho do peixe, ela está para fora da água e, portanto, essa parte superior do olho do peixe está adaptada à visão aérea, uma visão em ambiente que contém ar. Enquanto que a metade inferior do olho do peixe, ela é submersa e ela, obviamente, está adaptada à visão aquática, à visão em contato com a água. Bom, o que é importante a gente saber é que as células do olho do peixe, tanto as que estão para fora quanto as que estão para dentro da água, do ponto de vista do genoma do DNA, elas apresentam o mesmo DNA. Então, se eu fizer um experimento de extração e sequenciamento do DNA, usando como amostra células da parte do olho que está para fora, e fizer o mesmo experimento com células da parte do olho que está para dentro, eu obrigatoriamente vou encontrar o mesmo DNA, o mesmo genoma, porque é o mesmo organismo. Tá? Do ponto de vista morfológico, se a gente vai ao microscópio e olha esse tecido que forma, né, esses tecidos que formam a parte externa em contato com o ar do olho e a parte interna em contato com a água do olho, nós também vamos ver uma semelhança muito grande do ponto de vista morfológico. Mas funcionalmente falando, essa parte externa do olho, funciona de uma maneira completamente diferente dessa parte interna. E aí eu lanço a seguinte pergunta: como que é possível que células que têm o mesmo genoma, células que morfologicamente se pareçam, apresentem funcionamento tão distinto, permitindo, no caso do peixe quatro olhos, que ele enxergue com uma parte do seu olho em ambiente aéreo, com o ar em contato com esse olho, e uma parte desse mesmo olho submersa em contato com a água, o que permite com que células que tenham o mesmo genoma, morfologia similar, apresentem fisiologia, funcionamento tão diferente, é variação na regulação da expressão gênica. Então, os genes que são expressos na parte em contato com o ar do olho do Anobleps anableps, elas são diferentes dos genes que são expressos na parte submersa desse olho, tá bom? Outro exemplo para contextualizar essa introdução. Aqui a gente tem dois tipos de células extremamente importantes do corpo humano. A gente tem um neurônio, que é a principal célula formadora do sistema nervoso, e a gente tem aqui um hepatócito, célula hepática, principal célula que forma o fígado, né? Vejam que aqui a gente tem células que possivelmente vieram do mesmo organismo. Então, quando eu olho o núcleo desse hepatócito e olho o núcleo do neurônio, eu vou encontrar neles o mesmo DNA, o mesmo genoma. Mas é óbvio, olhando para essas imagens, que a morfologia, o tamanho, a função de um neurônio são completamente diferentes do tamanho, da morfologia e da função de um hepatócito, mesmo que eles tenham o mesmo genoma, o mesmo DNA. E o que explica células que compartilham o mesmo material genético, pois são do mesmo indivíduo, serem tão diferentes do ponto de vista, às vezes, morfológico, fisiológico, que é o do funcionamento, e também da função? É a regulação da expressão
gênica. E aí, quando a gente faz experimentos para comparar a expressão gênica, a gente vai estar olhando quais são os transcritos produzidos em cada tipo de célula e vai comparar quais são os transcritos e em que quantidade eles estão sendo transcritos, reforçando que transcrito sempre relacionado aos RNAs produzidos naquela célula. Mas também, quando a gente está estudando a regulação da expressão gênica, a gente vai estar focando muito no quê? No produto final dessa expressão, que são as proteínas produzidas naquela célula. Quais são as proteínas que estão sendo produzidas naquele momento e em que quantidade essas proteínas são sintetizadas, ok? Então, o foco da regulação da expressão gênica é regular, de acordo com sinais que a célula reconhece no ambiente, quais proteínas serão produzidas e a quantidade dessas proteínas, ou dos transcritos, quando um gene não chega a ser traduzido, quando o produto gênico final é um RNA, por exemplo. E aí a gente sabe que a base da expressão gênica é o nosso famoso dogma central da biologia molecular, que a gente sempre retoma, então vai ser bem rapidinho essa última retomada. O material genético DNA é o repositório da informação genética. Os genes, que são as unidades que levam à produção de algum produto gênico final do DNA, eles são transcritos através da atuação principalmente da RNA polimerase em moléculas de outro ácido nucleico, o RNA. Alguns genes têm como produto genético final moléculas de RNA, é o caso do gene que codifica o RNA ribossomal, 16S, 5S, 5.8S, 28S, 18S, que formam um ribossomo. Os genes que codificam os RNAs transportadores também têm como seu produto genético final moléculas de RNA que transportam aminoácidos para ribossomos em síntese de proteína. Mas a grande maioria dos genes do genoma dos organismos codifica moléculas de RNA mensageiro, que depois são traduzidas através do auxílio dos ribossomos e dos RNAs transportadores em polipeptídeos, em proteínas. E são essas proteínas, em conjunto, que vão determinar o fenótipo da célula. Portanto, são o conjunto de proteínas, muitas vezes, de uma célula, que determina o que está sendo expresso, ou seja, a expressão gênica. E sempre reforçando que para que ocorra o processo de reprodução dos organismos, tem que ocorrer a replicação do material genético acompanhada de processos de reparo para evitar o acúmulo de mutação e processos que aumentam a variabilidade genética, principalmente relacionados à reprodução sexuada, como a meiose, que envolve a recombinação genética, tá? Vocês já viram essa imagem, eu disse que ela ia voltar. Quando a gente tem dois genes presentes no organismo, se um gene é transcrito em taxa maior, isso quer dizer que maior quantidade de RNA mensageiro é transcrita a partir de um gene A, mais será traduzido aquele gene. Então, do ponto de vista da expressão gênica, a proteína A por ele codificada vai ser muito expressa. Um gene B que tem taxa de transcrição muito baixa, ele vai levar a uma tradução de pouca proteína B. E dessa forma, aquela proteína B vai ser pouco expressa. Isso é o que acontece, por exemplo, hipoteticamente falando, no neurônio. E é um dos fatores que faz o neurônio ter aquele formato, aquela função e aquela aparência. Muito provavelmente, num hepatócito, pode ser que seja a expressão gênica de forma contrária. Talvez lá no hepatócito, a proteína B produzida pelo gene B, ela é que vai ser expressa em quantidade alta, porque o RNA mensageiro dela foi muito transcrito e essa proteína vai ser traduzida em grande quantidade. Enquanto que a proteína A, talvez em um hepatócito, ela vai ser produzida em pequena quantidade. E é essa diferença que pode estar explicando, aqui de uma maneira bem geral, a diferença morfológica funcional e na função e aparência de um hepatócito para um neurônio, mesmo que ambos sejam do mesmo indivíduo. E, obviamente, em ambos o genoma, o DNA, seja compartilhado de forma totalmente idêntica, tá? Quero ver se vocês estão antenados. Por favor, se a gente pensa no dogma central da biologia molecular, tá? Focando principalmente em transcrição e tradução,
Quais são as diferenças entre os nossos grupos de organismos principais, os procariotos e os eucariotos? Mandem no chat, por favor, as diferenças principais, pensando em transcrição e tradução em organismos procarióticos, procariotos e eucarióticos. Existe uma diferença de localização desses processos na linha do tempo e na sua localização celular. Muito bem, Denise. Vamos lá. Do ponto de vista de tempo, o que acontece em procariotos e o que acontece em eucariotos? Vamos começar pela diferença temporal entre os processos de transcrição e tradução nesses dois tipos de organismos. E aí? Bom, o Davidson disse que nos procariotos, vários genes transcritos em um mesmo RNA. Nos procariotos, os dois processos são simultâneos. Muito bem. E o Davidson complementou que o RNA já vai ser traduzido concomitantemente. Então, do ponto de vista temporal, transcrição e tradução podem ocorrer de maneira simultânea num organismo procarioto. Por quê? O DNA e as enzimas necessárias para a transcrição e os ribossomos necessários para a tradução, todos eles estão no mesmo compartimento celular, que é o citosol. Por esse motivo, a ausência do núcleo já permite com que os processos de transcrição e tradução eles ocorram simultaneamente, concomitantemente. Lá nos eucariotos, isso não é possível. Por quê? Por que transcrição e tradução em eucariotos não podem ser concomitantes, simultâneas? Por causa do núcleo. Muito bem, Davidson. E o núcleo, ele cria dois grandes compartimentos celulares em uma célula eucariótica. O interior do núcleo, onde está o DNA e o material, as enzimas e proteínas necessárias para a transcrição. Então, primeiro a transcrição ocorre dentro do núcleo. O RNA mensageiro, depois de processado e maduro, vai para o citoplasma. E lá no citoplasma a gente tem os ribossomos e as proteínas necessárias para a tradução. Então, a tradução ela ocorre posteriormente. E aqui a gente já acabou falando também da diferença o quê? De localização. Transcrição e tradução ocorrem no citossol das células procarióticas e transcrição ocorre no núcleo e tradução no citoplasma das células eucarióticas. E aqui também a gente acabou trazendo uma diferença que eu vou reforçar no próximo slide. Observem então. Quando a gente pensa nesse caminho do gene até a proteína, nesse caminho da expressão gênica em eucariotos e procariotos, o caminho é mais simples no organismo procarioto sem núcleo. Vejam que DNA, enzimas de transcrição e ribossomos e outras moléculas que participam da tradução, todos estão no mesmo compartimento, o citossol. Portanto, esses dois processos ocorrem simultaneamente e no mesmo local, o citoplasma de uma célula procariótica. A presença do núcleo cria dois compartimentos independentes na célula eucariótica, onde o material genético e as enzimas necessárias para a transcrição estão no núcleo e os ribossomos e outras moléculas envolvidas na tradução estão no citoplasma. Então, os genes vão sofrer transcrição primeiro no núcleo e lembrem-se que nos eucariotos, além do processo de transcrição, esse primeiro RNA, que é um transcrito primário, ele vai passar por um processamento, dos quais três são os principais. O capeamento da região 5' o splicing, que é a remoção dos introns, e a poliadenylação da região 3'. Dessa forma, portanto, esse RNA mensageiro totalmente processado, ele pode ser exportado para fora do núcleo, onde ele será traduzido posteriormente no citoplasma. Tá? E para completar essa revisão, quando a gente compara um RNA típico de procarioto e um RNA típico de eucarioto,
Quais são as diferenças principais entre o RNA mensageiro procariótico e o eucariótico? Davidson, tome cuidado porque eu estou falando do RNA mensageiro já processado. Tá? Então, vou até circular para não gerar dúvida. Eu estou comparando este RNA mensageiro com este RNA mensageiro, beleza? Então, se esse eucariótico Davidson ele já foi processado, né? Os introns, até aqui representados em amarelo na figura, eles já foram removidos, tá? Então, retomo a pergunta. Qual é a diferença ou as diferenças entre um RNA mensageiro processado eucariótico para um RNA mensageiro de procariotos? Muito bem. O RNA mensageiro eucariótico ele tem um cap 5' o procariótico não tem. O RNA mensageiro eucariótico tem uma cauda poli-A, que o procariótico não tem. E tem uma terceira diferença. Qual é? A última diferença entre um RNA mensageiro eucariótico e procariótico. Não? Esqueceram? Então, vou retomar com uma figura que eu falei na aula de transcrição. Então, relembrem. Bom, quando a gente compara o RNA mensageiro procariótico e eucariótico, os RNAs mensageiros procarióticos são aqueles que a gente chama de policistrônico. O que isso quer dizer? É aquele RNA mensageiro que contém a sequência codificadora de mais de uma proteína no mesmo RNA mensageiro. Geralmente, essas proteínas produzidas a partir de um RNA mensageiro policistrônico, ou melhor falando, traduzidas a partir desse RNA mensageiro policistrônico, elas são envolvidas em um mesmo processo metabólico. E a gente vai ver hoje por que isso tem um significado evolutivo para os procariotos, tá? Vejam também que esse RNA mensageiro procariótico não tem cap 5', o último nucleotídeo aqui da 5' trifosfato, conforme a gente já sabe, e ele também não tem cauda poli-A na sua região 3'. Os RNAs mensageiros eucarióticos, por outro lado, eles são monocistrônicos. E cada um deles vai levar à tradução de um único polipeptídeo, tá? Uma única proteína. Além dessa diferença, como o Davidson muito bem disse, na região 5' do RNA mensageiro eucariótico processado, a gente tem o cap 5', que é aquela 7-metilguanosina modificada, ligada de maneira 5' por uma ligação fosfodiéster não usual, que protege essa ponta contra o ataque das RNAs no citoplasma. E lá na região 3', a gente tem a adição de uma cauda poli-A de tamanho variável, que a gente vai ver que esse tipo de cauda poli-A, essa variação no tamanho dela, tem impacto na regulação da expressão gênica. Então, feita essa revisão, essa contextualização, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a regulação da expressão gênica em procariotos, mais simples, e na semana que vem a gente termina falando da regulação da expressão gênica em eucariotos, ok? Queria que vocês me dessem um retorno, se essa revisão, essa contextualização está clara para vocês. Se tem alguma pergunta ou dúvida, por favor, mandem no bate-papo para a gente sanar antes de entrar nessa primeira parte do conteúdo, que é a regulação da expressão gênica em organismos procarióticos. Então, Davidson já me deu um ok aqui. Alan também me deu um ok. Natan também. Denise. Gabriel Crispim. James. O Alexandre acabou de dar um ok aqui. James, está tranquilo? Então, tá bom.
Bom, gente, então agora a gente vai falar sobre, até o final da aula de hoje, a gente vai falar sobre a regulação da expressão gênica em procariotos. Basicamente, bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, tá? Os exemplos que eu vou trazer são dos organismos mais abundantes dessa categoria, as bactérias. Bom, quando a gente pensa em regulação da expressão gênica em procariotos, a gente está pensando na regulação da expressão gênica de um organismo muito simples. E quando a gente pensa na regulação da expressão gênica de procarioto, a gente está pensando muito na regulação do metabolismo bacteriano. E qual que é o principal objetivo do metabolismo de uma bactéria? Então, eu queria que vocês fizessem o exercício agora de pensar se vocês fossem uma bactéria, claro, uma bactéria benéfica, probiótica, como as que eu estudo na minha linha de pesquisa, se você fosse uma bactéria benéfica, qual que seria o seu objetivo metabólico? Se você fosse, desenvolver, programar um metabolismo bacteriano, qual que ia ser o grande objetivo do metabolismo da sua bactéria? Reprodução. E para reproduzir, você precisa de quê? Para reprodução, você precisa de quê? Eu adoro as minhas perguntas. Às vezes elas vão nos assuntos tão básicos e vocês não percebem o que é o básico do básico. Concordo. Você precisa replicar o DNA. Muito bem. Mas é só DNA que você precisa replicar? Você vai reproduzir. Uma bactéria vai virar duas. Uma bactéria é feita só de DNA? Não, ela também é feita de proteína. E é só DNA e proteína que está dentro de uma bactéria? Ou precisa de mais coisa para fazer bactéria? Uma célula bacteriana só tem, até o momento, a bactéria do Davidson tem DNA e proteína, só. Muito simples a sua bactéria. Tem que ter mais coisas. As aulas de bioquímica lá, gente, vocês estudaram bioquímica foi para saber do que é feito um organismo. Então, tem material genético, DNA, muito bem. Tem proteína. Vai ter o que também? Carboidratos, lipídios. Aí, lipídio com proteína vira o quê? Membrana plasmática. Ah, a bactéria tem membrana plasmática. Tem peptídeo glicano na parede celular, que é carboidrato com algumas cadeias peptídicas. Né? Você tem uma série de sais minerais e vitaminas com função regulatória. E está faltando uma coisa fundamental que todo ser vivo precisa para viver. Falta o quê? Que começa com E. E energia. Muito bem, Davidson. Então, pessoal, quando a gente pensa no metabolismo bacteriano, a gente está pensando na conservação de recursos. E quais são os recursos? São os aminoácidos, para fazer proteína, são os sais minerais, que têm função regulatória, as próprias vitaminas. E além de conservar, economizar os recursos, a bactéria também quer economizar energia e, obviamente, economizar as fontes de energia, principalmente a glicose e outras fontes. E como é que a bactéria regula o metabolismo dela para atingir esse objetivo? Foco na regulação da expressão gênica. E ao regular a expressão gênica de enzimas envolvidas no metabolismo, produzindo elas quando elas são necessárias ou demandadas, a bactéria consiga atingir esse objetivo. Ela conserva os recursos para usar eles quando eles são de fato necessários e não tem desperdício, e usa a energia também quando ela de fato é necessária, evitando o desperdício. Então, essa regulação da expressão gênica bacteriana, ela é baseada principalmente na oferta e na demanda desses recursos, que são essas biomoléculas, que são os blocos construtores da célula, e da energia obtida também da metabolização de um carboidrato e outras fontes de energia. Beleza? Bom, todos vocês sabem o que é o triptofano. O que é o triptofano?
Triptofano é um... Muito bem, David. Você nem esperou eu fazer a leitura labial, né? Muitos de vocês já acostumaram aí com a minha forma, né, de falar abreviado sobre os aminoácidos, que é AA. Muito bem. Então, o triptofano é um aminoácido, tá? Pensem em vocês que são bactérias agora, né, benéficas, probióticas, que vocês estão num caldinho cheio de triptofano, tá? Vocês estão num meio de cultura que tem muito triptofano. Você vai usar o triptofano do meio ou você vai produzir, vai construir o seu próprio triptofano em uma via metabólica que você tem, que permite você fazer triptofano? Você, bactéria probiótica, qual caminho você escolhe? Pensando que você tem o seu metabolismo regulado para conservação de recursos e energia. Muito bem, Davidson. Então, se tem triptofano disponível no meio, eu vou usar o triptofano do meio e vou fazer o que com o meu metabolismo de construção do triptofano? Eu vou bloquear, eu vou reprimir. Mas vamos supor que eu, pesquisador, agora pego você, bactéria probiótica, e coloque no meio de cultura sem triptofano. Você vai ter que produzir o seu triptofano de que forma? No seu próprio metabolismo. E aí aquela via metabólica que você estava bloqueada, porque não era necessário, porque tinha triptofano no meio, agora você vai ter que fazer o quê? Ativar aquela via metabólica. Então é por isso que, por exemplo, quando a gente pensa no metabolismo do triptofano, que a gente vai falar, ele é um aminoácido que, quando está presente no meio, ele é prontamente absorvido por uma bactéria. E, portanto, a via metabólica de construção dele, isto é, a via metabólica de anabolismo do triptofano, vai estar inativo, vai estar reprimido, vai estar bloqueado. E se o triptofano, por outro lado, estiver ausente no meio, aí ele terá que ser produzido dentro da célula através dos precursores biosintéticos do triptofano. E aí a célula muda a regulação da expressão gênica do metabolismo do triptofano, e aí esse anabolismo, esse metabolismo de construção do triptofano, nessa segunda situação, ele passa a estar ativo, ok? E, Rafael, como é que a bactéria, então, ela consegue, usando esse exemplo do triptofano, ligar ou desligar o anabolismo, ou seja, toda uma via metabólica para construir triptofano? Vou mostrar para vocês. Então, nós temos dois mecanismos principais de regulação aqui da expressão gênica das enzimas e do funcionamento das enzimas envolvidas no metabolismo, hipoteticamente aqui nesse caso, do triptofano, tá? A gente tem uma regulação da atividade das enzimas envolvidas numa via metabólica. E muitas vezes essas enzimas vão ter regulação por inibição por retroalimentação. E esse tipo de regulação por inibição de retroalimentação é típica, é comum nos anabolismos, que são os metabolismos de construção de uma molécula biológica a partir dos precursores. Então, quando a gente pensa nesse tipo de regulação, observem, a gente tem um precursor que, através da ação da enzima 1, é transformado, através da ação da enzima 2, ele é transformado novamente, e através da ação da enzima 3, ele é finalmente produtor do triptofano. Se a sua célula está num meio que tem muito triptofano, ela absorve o triptofano do ambiente, do meio. Então, a quantidade de triptofano que existe dentro dessa célula, num meio rico em triptofano, é uma quantidade altíssima. E aí, por inibição de retroalimentação, o próprio triptofano ele vai bloquear a ação da enzima 1. Por que que esse tipo de inibição é um mecanismo regulatório extremamente eficiente? Porque se a enzima 1 está bloqueada, o precursor biosintético não é transformado na molécula intermediária, que por sua vez não existe, não será transformada pela enzima 2 e que, por consequência, a molécula intermediária 2 não existirá e não vai levar à produção de mais triptofano. Através desse mecanismo de inibição por retroalimentação da atividade das enzimas, a célula consegue se adaptar a flutuações da oferta e demanda num curto prazo. De uma hora para outra, se o triptofano acaba,
a quantidade de triptofano vai ir reduzindo à medida que ele é consumido pela síntese de proteína. E se não tem mais triptofano na célula, a enzima 1 não está mais bloqueada, ela passa a estar ativa. E aí ela começa toda a via metabólica de transformação do precursor em produto final desta via, o triptofano. Então, quando a célula está respondendo à oferta e demanda de uma molécula no curto prazo, o mecanismo regulatório que vai ser mais importante é a inibição das atividades das enzimas envolvidas em um metabolismo por retroalimentação negativa ou inibição por retroalimentação. Mas quando a gente pensa numa regulação a longo prazo e não uma resposta a alterações a curto prazo, aí o mecanismo mais importante de regulação é o controle do nível da produção das enzimas envolvidas em um anabolismo, como é o anabolismo do triptofano, né? Então, a regulação da expressão dos genes que produzem as enzimas da rota, tanto em nível de transcrição desses genes em moléculas de RNA, como tradução dessas moléculas de RNA em proteínas que são enzimas metabólicas, é também um outro tipo de regulação que permite regular a expressão de uma via metabólica em procarioto. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na enzima 1, ela é produzida a partir da união de dois polipeptídeos, um do gene triptofano E e outro do gene triptofano D. A enzima 2 é produzida a partir da transcrição do gene triptofano C. E a enzima 3 é produzida a partir da transcrição do gene triptofano B e A. Quando tem muito triptofano no ambiente, o próprio triptofano vai bloquear a expressão gênica das enzimas. Porque para que eu vou produzir essas enzimas se o objetivo delas é produzir triptofano, aminoácido que está disponível no meio? Então, o triptofano atua como fator de regulação e bloqueia a expressão gênica dos genes que produzem as enzimas que produzem triptofano. Mas, se a célula fica muito tempo numa condição ambiental sem o triptofano, aquilo que estava inibindo a síntese das enzimas, a transcrição dos genes que produzem essas enzimas, não existe mais. E aí, a expressão gênica dos 5 genes que produzem as 3 enzimas, ela começa a aumentar. E aí, a célula começa a ativar o metabolismo que transforma o precursor em triptofano. Então, de uma maneira geral, o resumo da aula de hoje é esse. Os procariotos regulam os seus metabolismos ou por inibição, por retroalimentação das enzimas envolvidas no metabolismo, ou pelo controle do nível de produção das enzimas envolvidas no metabolismo. E quando eu falo desse controle do nível de produção, a gente tem controle em nível transcricional, traducional e pós-traducional, mas o principal, o mais importante e o que a gente vai abordar mais na aula de hoje é o controle transcricional, principalmente o início da transcrição. Quando que ocorre o início da transcrição? Quando a RNA polimerase, junto com os fatores gerais de transcrição, se liga à região promotora dos genes. Queria saber se essa explanação inicial ficou clara, se tem alguma pergunta ou dúvida. Se está tudo ok, mande um ok, por favor. Então, Denise deu ok. Deixa eu ver aqui. James, ok. Denise, ok. Alexandre, Natan, Gabriel, Alan, Davidson. Então, todos. Beleza. Bom, pessoal, vamos então agora dar uma relembrada de como que é o gene de um procarioto. O RNA mensageiro que um procarioto produz é do tipo policistrônico ou monocistrônico. Acabei de revisar isso com vocês. O RNA mensageiro é policistrônico. Mas como que é um gene que codifica um RNA mensageiro policistrônico? Ele está numa estrutura que a gente chama de operon.
Tá? Então, o genoma bacteriano, os genes de uma bactéria, de um procarioto, eles estão organizados nessas estruturas chamadas operons. E como que é um operon, pessoal? O operon é a estrutura de organização do genoma bacteriano. Em um mesmo operon, nós vamos ter genes envolvidos em um mesmo processo metabólico, em uma mesma rota metabólica. E todos esses genes vão ser transcritos a partir de um mesmo promotor e dos mesmos elementos regulatórios. Por isso que todos os genes que produzem proteínas envolvidas em um mesmo processo metabólico bacteriano, eles vão aparecer no mesmo RNA mensageiro policistrônico e, portanto, são produzidos de maneira conjunta, transcritos de maneira conjunta, respondendo ao mesmo promotor. E por que que isso é fundamental? Porque leva a um controle coordenado e à economia de energia e de recursos. Eu só vou produzir todas aquelas enzimas se aquela via metabólica for necessária naquele momento, porque o produto da via metabólica está faltando na célula, não existe no meio em que ela se encontra, ok? Então, essa estrutura organizacional do genoma bacteriano que leva à produção dos RNAs mensageiros policistrônicos é a estrutura de operons, ok? Então, quando a gente pensa na estrutura de operon, vejo, aqui a gente tem o DNA de uma bactéria, Escherichia coli, e aqui a gente está mostrando um operon dela. O operon, então, tem um único promotor e tem a unidade transcricional E, o gene E, unidade transcricional D, gene D, unidade transcricional C, gene C, unidade transcricional B, gene B, e unidade transcricional A, gene A. Todas elas vão ser produzidas na transcrição a partir do promotor juntas, produzindo uma molécula de RNA mensageiro policistrônica. E quando esse RNA mensageiro policistrônico for traduzido, vai levar à produção daquelas 5 proteínas que formam juntas as 3 enzimas necessárias para o metabolismo do triptofano, tá? Mas aí vocês devem estar se perguntando o que é o... Olhem para a figura e vejam uma coisa que eu nunca expliquei. E me perguntem o que é o... O que é o operador. Muito bem, Davidson. E eu prometo que daqui 2 slides eu explico o que é o operador, tá? Mas vou mostrar para vocês mais alguns operons, então, para vocês verem alguns exemplos de como que é essa estrutura do genoma bacteriano, tá? Então, aqui a gente tem, novamente, outra imagem mostrando o operon triptofano, tá? Ele, na verdade, o operon triptofano, como eu disse, vai levar à produção de 3 enzimas necessárias para o anabolismo do triptofano, que é a transformação daquele precursor em triptofano. Essas 3 enzimas são compostas por 5 subunidades, cada uma delas codificadas por um gene que é traduzido a partir do operon em uma grande molécula de RNA mensageiro policistrônico. Então, o operon do triptofano, ele tem a região promotora, na região 5' do gene, tem o que a gente chama de operador, que faz parte da região 5' TR do gene, e aí tem os genes triptofano E, triptofano D, triptofano C, B e A, todos eles vão levar à produção daquelas 3 enzimas necessárias para o anabolismo do triptofano. Outro operon que nós falaremos muito na aula de hoje é o operon lactose, famoso operon lac. Ele é constituído, né, também por um promotor e um operador que formam juntos a região 5' UTR, e ele vai levar à produção de 3 enzimas. Ele tem a presença de 3 genes, o gene Z, o gene Y e o gene A. O gene Z produz uma enzima, a galactosidase beta, que é uma hidrolase. Ele vai produzir essa enzima que, com certeza, vai ter uma ação de quebrar a lactose, que é um disacarídeo, nos 2 monossacarídeos que a formam. No caso, quando a lactose é hidrolisada pela enzima galactosidase beta, produzida a partir do gene Z do operon lac, a lactose vai ser transformada em uma molécula de galactose e uma molécula de glicose, ambos monossacarídeos.
Além da enzima beta-galactosidase, o operon-LAC, através do gene Y, produz uma outra enzima, uma permease, que quando é sintetizada e traduzida, aumenta a taxa de absorção de lactose do ambiente para dentro da célula. E o gene A, ele produz uma transacetilase, que até hoje não tem uma função clara quando a gente pensa no metabolismo da lactose. E como o Davidson já havia perguntado, promotor, vocês já sabem o que é. É uma região que contém sequências alvo da ligação dos fatores gerais de transcrição e da RNA polimerase. Mas o que é essa nova sequência, Rafael? O que é este operador que tem nos esquemas de operon a sigla O? O que a gente sabe sobre o operador até agora? Vocês sabem sobre a localização dele. Ele está onde no operon? Onde está o operador no operon? Muito bem, Davidson. O operador, junto com o promotor, compõe a região 5' UTR de um operon. Então, a gente já sabe onde ele está. Falta agora a gente saber para que ele serve. E a gente vai ver agora. O operador, portanto, pessoal, ele é um segmento de DNA, ele é uma sequência de DNA localizado na região 5' UTR de um operon, que tem a função de controlar o acesso da RNA polimerase e dos fatores gerais de transcrição ao promotor, por exemplo, ao Tata Box. Então, o operador é aquele cara que vai deixar ou não vai deixar que a RNA polimerase e os fatores gerais de transcrição se liguem ao promotor. Portanto, o operador ele vai funcionar como um quê? Um interruptor. Ele que permite que o operon seja transcrito ou que o operon não seja transcrito. Ele é como se fosse o liga-desliga do operon. Quem faz esse papel é o operador. Como, Rafael, o operador assume essa função de ligar ou desligar um operon? Ele vai assumir essa função porque ele é alvo de ligação de proteínas do tipo repressoras, que são aquelas proteínas que impedem a transcrição, ou o operador, ele é alvo de ligação de proteínas ativadoras, que de outra forma aumentam a transcrição. E cada operon tem as suas proteínas repressoras e ativadoras específicas dele, e que, por serem proteínas, são produzidas a partir de RNAs mensageiros de outros genes que não estão aqui dentro do operon em estudo, tá? Então, a gente tem que relembrar dessa figura que já apareceu em aula, que um gene, um operon nesse caso, somente é expresso se as proteínas ativadoras estiverem presentes, ligadas ao operador, ou se as proteínas repressoras estiverem ausentes, desligadas do operador. E todos esses sítios de ligação de proteínas ativadoras ou repressoras formam os operadores, que, como eu disse, controlam a ligação da RNA polimerase e dos fatores gerais de transcrição lá ao promotor do operon. Quando os ativadores estão presentes e o repressor ausente no operador, transcrição altíssima. Quando um ativador só está presente, tem transcrição em taxa menor. Mas quando o repressor está presente, pode ter ativador ou não, o repressor ele tem efeito maior. E aí a transcrição é bloqueada, a RNA polimerase, os fatores gerais de transcrição não têm acesso ao promotor e não ocorre transcrição daquele operon. E, obviamente, não tem tradução daquelas proteínas que aquele operon produz, tá? Então, só para vocês terem essa noção que as proteínas ativadoras ou repressoras são produzidas por outros genes, vejam a próxima figura. Então, aqui a gente tem um gene que é
o gene que produz uma proteína reguladora, uma proteína que vai se ligar a um operador. Então, um operon padrão, aqui mostrado como um operon que produz as proteínas A, B e C envolvidas na transformação da molécula X em Y, esse operon, ele tem um promotor, que é onde a RNA polimerase vai se ligar, ele tem um operador, que é alvo de ligação de uma proteína reguladora, que pode ser ativadora ou repressora, e tem os genes que vão produzir as 3 enzimas envolvidas no metabolismo em questão. Então, um operon, retomando, é um grupo de genes estruturais, mais as sequências que controlam a sua transcrição, o seu promotor e o seu operador, tá? Um gene regulador é um outro gene fora do operon, que tem o seu próprio promotor e que codifica uma proteína reguladora. Então, o gene que produz a proteína reguladora, ele é um outro gene e está fora do operon. Ele é transcrito e traduzido em uma proteína reguladora. Essa proteína reguladora pode ser uma proteína ativadora ou uma proteína repressora. E essa proteína reguladora pode se ligar ao operador e, dessa forma, regular a transcrição do RNA mensageiro. Se a proteína reguladora for ativadora, ela vai aumentar a afinidade da RNA polimerase pelo promotor. Transcrição do operon alta, muitas enzimas A, B e C, muito precursor X transformado em produto Y. A via metabólica está ativa. Mas se a proteína reguladora for uma proteína repressora, ela vai se ligar ao operador e bloqueia o acesso da RNA polimerase ao promotor. Se a RNA polimerase não se liga ao promotor, não tem transcrição do RNA mensageiro policistrônico, não tem tradução das 3 enzimas e não tem ativação da via metabólica. Nesse caso, o precursor X não se transforma em produto Y. O raciocínio do funcionamento de um operon, a função do operador e como que ele regula a transcrição de um operon está claro para todos vocês? Me deem um ok se entenderam. Se não entenderam, façam perguntas, por favor. Todo operon tem um operador, ok? Davidson, você já se corrigiu. E sim, o operador é alvo de ligação de proteínas reguladoras, que podem ser ativadoras ou repressoras. E digo mais, Davidson, tem operons que vão ter mais de um operador. Isso quer dizer que ele pode ter um operador que reconhece proteína ativadora e tem outro operador que reconhece proteína repressora. 2 proteínas regulatórias diferentes, reconhecendo 2 operadores de um mesmo operon. O que eu quero dar com essa resposta para você e para os demais? As possibilidades de regulação da expressão gênica são muitas e devem responder a vários sinais celulares. Tamanha a complexidade de um organismo, ok? Respondido? Então, David só ok, Natan ok, Gabriel ok, a James já tinha dado ok, a Denise também, Alexandre, Alan e Natan. Natan já tinha dado ok, Alexandre ok. Alan? Bom, talvez o Alan está com algum problema de conexão. Então, vamos ver como que é a regulação do operon triptofano. Já que a gente está falando de triptofano desde o início, né? Vamos dar um exemplo da regulação do operon triptofano. Rafael, o que é o operon triptofano mesmo? Operon triptofano é aquele operon que produz aquelas 5 subunidades que viram as 3 enzimas necessárias para o precursor virar o triptofano, tá? Então, o operador sempre se liga a uma proteína reguladora. No caso do operon triptofano, a proteína reguladora dele é uma proteína repressora, chamada de proteína repressora R. E, obviamente, ela é codificada, ela é transcrita a partir de um outro gene,
que a gente chama de gene triptofano R, tá? Essa proteína repressora, ela tem uma ligação reversível. Isso quer dizer que ela pode estar numa forma que ela se liga ao operador do operon triptofano e ela pode estar em outra forma em que ela não se liga ao operador do operon triptofano. Toda proteína que muda de forma de acordo com algum sinal celular é o que vocês aprenderam na aula de bioquímica, que é uma proteína alostérica. Então, toda proteína alostérica, ela muda o seu formato de acordo com a presença ou ausência de certos sinais, certas moléculas dentro de uma célula. Quando a proteína repressora R está na sua forma ativa, ela é induzida na sua forma, para ela ficar na sua forma ativa, ela foi induzida pela ligação do triptofano. E aí, nesse caso, quando ela está na forma ativa, isto é, ligada ao triptofano, ela tem muita afinidade ao operador. E olha como que isso faz todo sentido. Se você tem muito triptofano na célula, porque a célula pegou do meio ambiente, você precisa produzir triptofano. Você precisa produzir aquelas 5 subunidades para fazer 3 enzimas para produzir triptofano, uma vez que o triptofano já está presente na célula? Não, você não precisa. E como é que a célula vai, então, não produzir as enzimas para fazer triptofano? O próprio triptofano que a célula está absorvendo o ambiente, ele vai se ligar à proteína repressora R e vai transformar ela na sua forma ativa, que vai se ligar ao operador de uma forma muito forte. E se tem proteína repressora ligada ao operador, a coitada da RNA polimerase não se liga ao promotor. O que significa? O operon triptofano está desligado. E a célula vai continuar usando o triptofano vindo do ambiente. Ela não vai produzir triptofano próprio, ok? Por outro lado, quando o triptofano vai sendo consumido, vai chegar um momento que a concentração de triptofano dentro da célula fica muito baixa. E aí o triptofano não vai estar mais ligado à proteína repressora. Quando o triptofano se desliga da proteína repressora R, ela muda a sua forma tridimensional e passa para a sua forma inativa, que tem pouquíssima afinidade pelo operador. E se a proteína repressora não está ligada ao operador, o promotor está disponível para se ligar à RNA polimerase. E dessa forma, o operon está ligado. A célula, portanto, agora pode produzir as enzimas necessárias para sintetizar o triptofano de maneira endógena, de maneira interna, porque não tem mais triptofano no ambiente. Então, vejam, a proteína repressora R, ela pode existir no seu formato ativo, muito a fim de se ligar ao operador, e dessa forma, quando ela se liga, ela deixa o operon desligado, ele não é transcrito. Quem fez essa ativação dela? O triptofano. Ou a proteína repressora pode estar no seu formato inativo, na ausência de triptofano. E quando um repressor é inativo, ele não se liga ao operador. O operador fica, então, disponível para deixar a RNA polimerase se ligar ao promotor. E aí o operon muda para o seu estado ligado. E aí a transcrição do operon ocorre de maneira intensa. Ok? Bom, a gente viu a visão geral do operon triptofano, mas agora a gente vai estudar quais são as categorias de regulação de um operon. A gente vai ver a partir de agora que tem operon que tem regulação, que é reprimível e que é induzível. Tem operon de regulação positiva e negativa. Então vamos, deixa eu ver aqui o que o Davidson está perguntando. Primeiro. O que faz o triptofano estar ligado ou não à proteína repressora é simplesmente a concentração do triptofano? O que faz ele se ligar à proteína repressora é um sítio alostérico. Eu não sei se você se lembra da aula de bioquímica, Davidson. Uma proteína alostérica, ela tem 2 sítios principais. No caso desse repressor aqui, ele tem um sítio de reconhecimento à sequência do operador e ele tem um sítio de reconhecimento ao triptofano.
que é o que está aqui representado em Vzinho, tá vendo? Então, o que faz a proteína repressora mudar de estado ativo, reprimível, repressora, para inativo, não repressora, é a ligação do triptofano ao sítio alostérico. Tanto é que a gente fala que o triptofano, nesse caso, ele está atuando como fator alostérico, molécula que muda a forma de uma proteína. Mas, óbvio, se tem alta concentração de triptofano, a grande maioria, se não todas as proteínas repressoras R, estarão no seu formato ativo, ligadas ao operador do operon triptofano, desligando ele. Se não tem mais triptofano, as proteínas repressoras não estão mais ligadas ao seu fator alostérico, estão em outra forma, no seu formato inativo, que não está mais ligado ao operador. E dessa forma, o promotor do operon triptofano está disponível para se ligar à RNA polimerase e ser transcrito. Ok, Davidson? Então, tá bom. Bom, então, como eu disse, nós temos operons reprimíveis e induzíveis, de regulação positiva e de regulação negativa. Pensem na palavra. O que seria um operon de regulação reprimível? Reprimível. Reprimível. Pensem em como que está o operon naturalmente na célula e como que fica o operon depois que algum sinal celular regulatório entra na história. Esse é um tipo de operon reprimível. Como que ele deve funcionar? Reprimível. Como eu estava dizendo, gente, eu tive que também resolver um problema doméstico aqui. Os operons, eles podem ser reprimíveis ou induzíveis. Vamos nessa primeira categoria. O que seria um operon reprimível? Reprimível. Ele naturalmente deve estar de um jeito e, de acordo com certos sinais celulares, ele fica de outro jeito. Ele é reprimível. Então, ele geralmente deve estar ligado ou desligado e, através de um sinal celular, ele muda de forma. É isso que eu quero saber de vocês. Um operon que é reprimível, ele deve estar naturalmente ligado ou desligado? Muito bem, Davidson. Naturalmente, um operon reprimível está ligado. E aí, quando vem um sinal celular, por exemplo, um triptofano, ele muda para o estado desligado. Então, esse exemplo que a gente acabou de ver aqui do operon triptofano é um operon reprimível. Vamos melhorar a explicação para vocês entenderem. Um operon reprimível é aquele que,
Quando a célula está no seu estado basal, natural, ele tem a transcrição ligada. Rafael, o que tem que acontecer para a transcrição de um operon estar ligada? Ou uma proteína ativadora está presente lá no operador, ou a proteína repressora está ausente do operador. E quando certos sinais regulatórios aparecem nessa célula, a transcrição que estava ligada, ela será inibida. Por quê? Vai acontecer uma redução da afinidade do ativador pelo operador, se for uma proteína ativadora que está regulando aquele operador, ou a proteína repressora ela vai aumentar a sua afinidade pelo operador. Então, como o Davidson muito bem pontuou, um operon reprimível, naturalmente ele está ligado, mas aí sinais celulares vão desligar esse operon. De que maneira? Ele estava ligado porque o ativador estava presente ou ele estava ligado porque o repressor estava ausente do operador. Os sinais regulatórios que vêm de fora da célula vão alterar a afinidade do ativador ou do repressor pelo operador. Se for proteína ativadora que está atuando naquele operon, o sinal extracelular vai diminuir a afinidade do ativador pelo operador. O operon que estava ligado passa a estar desligado. Mas se for uma proteína repressora que regula aquele operon, o sinal extracelular vai aumentar a afinidade desse repressor pelo operador. E aí, a transcrição com o repressor ligado ao operador, ela fica anulada. Rafael, você tinha falado que o operon triptofano é um exemplo de operon reprimível. E vou reforçar por que é. Então, vocês já sabem que o gene triptofano R produz a proteína repressora R. E a proteína repressora R, no seu formato original, assim que ela é transcrita, ela está no estado inativo, tá? Por isso que quando a célula está numa situação sem triptofano, que é geralmente o natural, a célula precisa deixar o operon triptofano que ligado, porque de maneira natural a célula não está em um ambiente que tem o triptofano. Então, na ausência de triptofano, que é o estado padrão da célula, a proteína repressora do operador do operon triptofano, ela está no seu estado inativo, isso quer dizer que ela não vai se ligar ao operador, e se a proteína repressora não está no operador, nosso operon triptofano está ativão, ele está sendo transcrito em maneira normal, permitindo com que a célula tenha as enzimas necessárias para produzir o seu próprio triptofano. Portanto, o operon triptofano está ligado na maior parte do tempo. Entretanto, quando um sinal regulatório aparece, no caso do operon triptofano é o próprio triptofano, o que aparece? O triptofano, que é o nosso sinal regulatório, ele se liga à proteína repressora que estava no formato inativo natural e passa a nossa proteína repressora R, ligada a triptofano, para o seu estado ativo, que reconhece o operador e se liga ao operador do operon triptofano. E dessa forma, a RNA polimerase, que é isso daqui, não está ligada mais ao promotor. Então, o sinal extracelular, leiam triptofano, mudou o repressor da forma inativa para a forma ativa. E o repressor na forma ativa se ligou ao operador, bloqueando a transcrição do operon triptofano. Vejam, portanto, que o sinal regulatório aqui, o triptofano, reprimiu a transcrição do operon triptofano. E é por esse motivo que o operon triptofano, ele é um operon reprimível. Ele sofre repressão da sua transcrição na presença do triptofano, que transforma a proteína repressora inativa em proteína repressora ativa, que se liga ao operador e bloqueia a transcrição do operador, que nesse caso é um operon reprimível. Ok? Entenderam o que significa um operon reprimível?
ele está naturalmente ligado, sinais extracelulares regulatórios reprimem ele. Ele pode ser regulado, esse operon, por proteínas ativadoras ou repressoras. Mas a ideia é que ele esteja ligado pela presença do ativador ou ausência do repressor e o sinal extracelular reprime ele, fazendo o repressor se ligar ao operador ou desligando o ativador do operador. Ok? Davidson deu ok, os demais? Se tiver perguntas ou dúvidas, por favor, façam. Todos deram ok. Bom, e o que deve ser a diferença de um operon de regulação negativa e positiva? Um operon reprimível de regulação positiva ou negativa. Qual que deve ser a diferença, gente? Pensem, regulação negativa, regulação positiva. É o tipo de proteína que se liga ao operador daquele operon. Qual que é a diferença de uma regulação positiva e negativa? Nesse momento, o que vocês acham que é a diferença? A pergunta é, nós estamos falando de operon reprimível. É o operon que está naturalmente ligado e por sinais regulatórios ele é transformado em desligado. A pergunta agora é, dentro dessa categoria, nós vamos ter uma regulação positiva e regulação negativa de um operon como esse. Qual é a diferença? O que eu estou reforçando para ajudar vocês a entender é o que tem de diferente entre a regulação positiva e negativa é o tipo de proteína que se liga ao operador. Que tipo de proteína deve se ligar ao operador numa regulação negativa e que tipo de proteína se liga ao operador numa regulação positiva? A regulação é negativa se a proteína é repressora e a regulação é positiva se a proteína é ativadora. Perfeito, Davidson. E é isso que a gente vai ver nessa figura. Independente de o operon ser reprimível, igual esse que a gente está estudando, e o próximo, que é o induzível, ele sempre pode ter regulação negativa ou positiva. Quando o operon tem regulação negativa, como o Davidson muito bem disse, ele sempre vai ter uma proteína regulatória do tipo repressora. E essa proteína é que vai se ligar ao operador daquele operon. E quando o operon tem regulação positiva, o tipo de proteína regulatória que vai se ligar ao operador dele é uma proteína ativadora, que também pode se ligar a um operador. Então, pessoal, prestem bem atenção. Quando um operon tem regulação negativa, a proteína regulatória que vai atuar no operador desse operon é sempre uma proteína repressora. Como ele é um operon reprimível, o estado do nosso operon é ligado. Então, a proteína repressora vai estar no seu estado inativo, permitindo que ela não se ligue ao operador e que a transcrição esteja ligada. Quando o sinal externo aparece, o sinal regulatório, leiam, por exemplo, o triptofano, ele se liga na nossa proteína repressora e essa proteína repressora passa a estar ativa. Ela, portanto, se liga ao sítio operador
bloqueia a transcrição do operon e aí a transcrição foi desligada. Vejam que o nosso operon foi reprimido. Regulação reprimível, mas por atuação de proteína regulatória repressora, ele é reprimível negativo. Se a gente estivesse falando de um operon reprimível positivo, quem seria a proteína regulatória? Seria uma proteína ativadora. A proteína ativadora, ela seria produzida no seu estado ligado naturalmente, sem o reconhecimento de sinais extracelulares. Ela, nesse estado, se ligaria a esse operador e permitiria a transcrição do operon. Portanto, nossa transcrição estaria no estado basal celular ligada. Quando o sinal extracelular aparecesse, ele se ligaria à proteína ativadora e transformaria ela num estado inibido, reprimido, bloqueado, que não consegue mais se ligar ao operador. E se a proteína ativadora não está ligada ao operador, a nossa RNA polimerase não reconhece o promotor. E aí a transcrição passa para o estado desligado. Vejam que também o sinal extracelular mudou o operon de ligado para desligado. Ele continua sendo reprimível, mas a regulação dele é positiva, porque o tipo de proteína regulatória que se ligou ao operador não é mais uma proteína repressora. Nesse caso, é uma proteína ativadora, tá? Vou mostrar um GIF resumindo a regulação do operon triptofano, e aí eu peço que ao final do GIF respondam-me se o operon triptofano é reprimível negativo ou reprimível positivo. Mas deixa o GIF rolar primeiro para depois responder. Vejam que na ausência do triptofano, a proteína repressora está inativa, não se liga ao operador e, portanto, permite, com que a RNA polimerase se ligue ao promotor e o operon triptofano esteja ligado. Quando o triptofano está presente, ele vai se ligar ao sítio alostérico e muda a conformação do repressor para um estado ativo, que se liga na região operadora e impede que a RNA polimerase se ligue no promotor. Então, eu pergunto para vocês, o operon triptofano é reprimível, porque ele está naturalmente ligado e o próprio triptofano bloqueia a transcrição dele, reprime a transcrição dele. Mas ele é reprimível positivo ou negativo? Negativo. E a justificativa é que o tipo de proteína regulatória que está ligando ao operador do operon triptofano é uma proteína repressora, tá? Bom, se a gente já sabe o que é um operon reprimível, por favor, me ajudem. O que é um operon induzível? Operon induzível. É um operon que está normalmente inativo, isso quer dizer que a transcrição dele está desligada, como o Davidson muito bem falou, e os sinais externos que a célula reconhece vão ligar a transcrição desse operon. Então, isso é um operon induzível, é o contrário de um operon reprimível. Vamos ver. O operon induzível é aquele que naturalmente, sem os sinais regulatórios, ele está no estado de transcrição desligada. Se ele tiver regulação positiva, o ativador está ausente.
Se ele tiver regulação negativa, o repressor estará presente no sítio operador. Quando sinais regulatórios forem reconhecidos pela célula, a transcrição desse tipo de operon vai ser ativada. Porque esses sinais regulatórios vão alterar o ativador, se ele tiver regulação positiva, aumentando a afinidade da proteína ativadora pelo operador. Ou, se esse operon tiver regulação negativa, os sinais externos que a célula reconhece vão reconhecer o repressor e vão diminuir a afinidade desse repressor pelo operador. Independente se for positiva por proteína ativadora ou negativa por proteína repressora, todo o operon que é induzível, ele está normalmente no estado desligado e, por reconhecimento de sinais extracelulares, ele passa a estar ligado. E o exemplo de operon induzível que eu vou trazer para vocês é o operon LAC. Retomando só, o operon LAC é aquele operon que tem as 3 enzimas que são envolvidas no metabolismo da lactose. Portanto, ele só será sintetizado quando a lactose estiver presente, porque se a lactose estiver ausente, você vai produzir enzima para metabolizar uma coisa que não está dentro da célula, você não produz. Então, o operon LAC, ele tem um sítio operador e um promotor, como todo operon tem, e os 3 genes que produzem as 3 enzimas, tá? Ele é regulado por uma proteína, que é uma proteína repressora, a proteína repressora I, produzida pelo gene LAC-I, que está fora do operon LAC. Então, o gene LAC-I produz a proteína repressora. A proteína repressora, ela é ativa depois que ela é produzida. Então, assim que o ribossomo termina de traduzir o RNA mensageiro da proteína LAC-I, ela está no seu formato ativo. E se a proteína repressora acabou de ser produzida e está no formato ativo, ela automaticamente vai lá para o operador do operon LAC e bloqueia esse operador. Faz todo sentido. Por quê? Se não tem lactose, a proteína repressora está ativa, reprimindo naturalmente o operon LAC, que só será produzido se a lactose estiver presente. Então, o operon LAC está, na maior parte do tempo, porque a célula não tem lactose disponível, está desligado, porque a proteína repressora está ligada ao seu operador, está reprimido nesse momento. Entretanto, quando a lactose aparece no ambiente, ela se transforma em um seu isômero de forma natural, que é a aloctose. E a aloctose, ela é o fator alostérico da proteína repressora I. Então, quando a lactose está presente, ela vira aloctose. E quando a aloctose está presente, ela se liga na proteína repressora e passa a transformar a proteína repressora no estado inativo. Então, a proteína repressora, quando está ligada à lactose, ou melhor, à aloctose, ela se desliga do operador. Se não tem proteína repressora no operador mais, a transcrição do operon LAC pode acontecer. Então, vejam, por que o operon LAC ele é induzível? Porque, naturalmente, não tem lactose, o operon está desligado, porque a proteína repressora está ligada ao seu operador. Na presença da lactose, a própria lactose, que é um sinal extracelular, induz uma mudança na proteína inibitória, na proteína I, na proteína regulatória. E essa mudança desliga ela do operador. Sem proteína repressora no operador, a transcrição do operon LAC pode ser ativada. Por que é um operon induzível? Naturalmente estava desligado por presença de sinais celulares. No caso, a lactose, ele passa para o seu estado ligado. E de quebra, pergunto para vocês, tem atuação da proteína repressora I, ele é de regulação positiva ou negativa? Rápido, porque essa vocês já tem que ter sacado. Regulação positiva ou negativa, muito bem, Davidson, regulação negativa, porque a proteína que se liga ao operador é uma proteína repressora.
Para vocês terem uma ideia de como isso aqui é rápido, o operon induzido pela lactose tem aumento de nível de transcrição em 1000 vezes, pasmem, em 15 segundos. Então, depois de 15 segundos que a célula teve contato com a lactose, ela aumenta a taxa de transcrição do operon-lac em mais ou menos 1000 vezes. Vejam, esses processos regulatórios são extremamente eficientes, o que leva à economia energética dos procariotos, tá? Então, retomando, na ausência da lactose, o repressor LAC, a proteína repressora, a proteína I, está ativa. Está ligada ao operador LAC e não tem transcrição do operon LAC. Faz todo sentido, porque eu não vou produzir enzima para metabolizar a lactose se não tem lactose. Mas na presença da lactose, ela se transforma no seu isômero aloctose, que se liga ao repressor LAC, tornando-o inativo. Quando o repressor agora está no seu formato inativo, induzido pela ligação da lactose, o repressor LAC se desliga do operador LAC. A proteína I se desliga do operador LAC. E dessa forma, se não tem mais proteína repressora no operador, a transcrição pode acontecer porque a RNA polimerase se liga ao promotor. Ok, pessoal? Ficou claro para vocês o que é um operon induzível e vocês perceberam a importância da lactose para ligar e desligar esse tipo de operon, como é o operon LAC, que é induzível? Se entenderam, me deem um ok. Perguntas ou dúvidas, é a hora de fazer. Davidson, ok. James, ok. Denise, ok. Gabriel, ok. Alexandre, ok. Nathan, ok. Bom, então para ilustrar essa regulação, falta a gente falar que dentro dos operons induzíveis, a gente tem induzível de regulação negativa e induzível de regulação positiva. A ideia é a mesma dos reprimíveis. Vejam, quando a gente tem um operon induzível negativo, ele se liga a uma proteína repressora. Nesse caso, a proteína repressora é produzida no seu formato ativo e naturalmente bloqueia a transcrição do operon. Por isso que ele é induzível, porque está desligado naturalmente, e negativo, porque é regulado por uma proteína repressora. Quando certos sinais celulares aparecem, eles se ligam à proteína repressora e passam ela para o estado inativo. Ela não consegue mais se ligar ao operador e permite a transcrição daquele operon, que passa a estar ligado. É induzível, porque saiu do desligado para o ligado, negativo, porque é regulado por uma proteína repressora. Quando a gente pensa no induzível positivo, ele é regulado por uma proteína ativadora. Na ausência de sinais celulares externos regulatórios, a proteína ativadora é produzida no seu formato inativo, não se liga ao operador e, portanto, não permite que a transcrição ocorra. O operon está desligado naturalmente. Na presença de sinais celulares, os sinais celulares mudam o formato da proteína ativadora e passam ela para o estado ativo. Estado esse que se liga ao operador e permite a transcrição do operon. Vejam, então, que ele é induzível, porque o sinal celular passou o operon do estado desligado para ligado. Mas é positivo, porque quem se liga ao sítio operador desse operon é uma proteína ativadora. Tá? Para concluir a aula de hoje, eu vou trazer 2 GIFs aqui, então, para a gente terminar. Então, o primeiro é mostrando a regulação do operon LAC. Observem, portanto. Vejam que na presença da lactose, que é o sinal externo, o repressor mudou da sua forma ativa para inativa. Então, o operon que estava desligado não está mais com a proteína inibitória aí ligada ao seu operador, porque a lactose mudou o formato dela. Vejam que sem lactose, aqui ó, o encaixe era perfeito.
Então, sem lactose, a proteína I estaria ligada ao operador, bloqueando a transcrição do operon LAC, que estaria desligado. Na presença da lactose, ela muda a estrutura tridimensional da proteína repressora, que não se liga mais ao operador. E aí a RNA polimerase pode se ligar ao promotor e o operon está com transcrição ligada. É induzível de regulação negativa, tá? Outro GIF. Então vejam que esse GIF mostra as mesmas coisas, né? Você tem a ausência da proteína repressora permitindo a transcrição do operon devido ao reconhecimento de certos sinais celulares, que nesse caso do operon LAC é a própria lactose. E vejo que aquela ideia de economia continua valendo aqui no processo regulatório, porque eu só vou produzir as enzimas para metabolizar a lactose se a lactose estiver presente. Então, faz todo sentido que o operon seja um operon induzível. Ok? Então, quando a gente pensa nessa regulação por repressão, ou seja, operons reprimíveis, a gente está falando principalmente de vias metabólicas de anabolismo, ou seja, vias metabólicas de construção de moléculas a partir de precursores biosintéticos. Você tem a suspensão da produção de um produto quando esse produto está presente no meio. E aí a célula pode deslocar energia e recursos para outras rotas metabólicas. Por isso que os anabolismos de construção geralmente são regulados por regulação reprimível. São, né, obviamente, nas bactérias, envolvendo operons reprimíveis. Por outro lado, a regulação por indução, ou seja, operons induzíveis, é típica dos catabolismos, que são vias metabólicas que degradam moléculas grandes e geralmente extraem precursores ou energia dessas moléculas. Então, os catabolismos de degradação de nutrientes têm regulação por indução. E faz todo sentido, porque você só vai ativar aquela via metabólica de degradação daquele nutriente se aquele nutriente estiver presente. E isso, portanto, evita o gasto de energia na fabricação de enzimas desnecessárias para a célula naquele momento, tá? E só para concluir, mais uma vez, os tipos dentro do reprimível e do induzível podem ser de regulação negativa e positiva. Para concluir, regulação negativa é aquela em que a proteína que se liga ao operador é repressora e o papel dela é bloquear a transcrição, reduzindo a afinidade da RNA polimerase e dos fatores gerais de transcrição ao promotor, gerando pouco RNA mensageiro policistrônico e pouco proteína daquele operon. Por outro lado, a regulação positiva envolve a ligação de proteínas ativadoras ao operador do operon. Esse tipo de proteína ativadora ativa a transcrição, porque aumenta a afinidade da RNA polimerase pelo promotor, levando à produção de mais RNA mensageiro policistrônico e aumento da proteína ou das proteínas envolvidas naquele operon. Ok, pessoal? E aí, então, o que eu queria falar hoje, eu terminei. Na semana que vem, a gente retoma esses conceitos básicos, né? O que é um operon reprimível, o que é um operon induzível, o que é regulação positiva e negativa. E eu termino com o último exemplo da regulação positiva do operon LAC. Davidson, lembra que eu te falei que o mesmo operon pode ter dois operadores? A gente vai ver na semana que vem que o operon LAC ele tem um operador que responde à proteína I e, portanto, tem regulação negativa, mas ele tem um outro operador que responde à proteína CAP. E aí essa outra regulação, que é a que a gente vai ver semana que vem, é uma regulação positiva. E terminado esse último tópico, a gente entra na regulação dos eucariotos. Tranquilo? Tem alguma pergunta ou dúvida? Se está tudo ok, me dê um ok para a gente concluir. Davidson deu ok, Denise ok, Gabriel ok, James ok, Nathan ok. Acho que todos. Denise, tranquilo.
Alexandre. O Alan saiu. Só falta o Alexandre. Então, tá ok. Então, pessoal, a gente conclui a aula aqui. Eu vou interromper a gravação.